Olá, tudo bem? Estamos aqui em português através da Bíblia. Hoje vamos dar continuidade a conjunções no contexto. Se você não assistiu o outro vídeo, vou deixar aqui o cards para você com outro vídeo sobre o mesmo assunto, conjunções no contexto. E esta cena aqui? Você se lembra dessa cena? Sabe que texto é este? Dá uma olhada, vou dar um tempinho para você. Está reconhecendo? Não? Uma torre, uma mulher, pedras rolando, um jovem com uma espada, um homem aqui, com essa pedra na cabeça. Vamos passar? Vê se você já lembrou. Lembrou? Vamos continuar. Bom, aqui nós temos uma estrada em direção a uma cidade. Esta cidade se chama Tebes. Esse texto é um texto de Juízes 9, versículo 50. Mas o que será que aconteceu aqui? Bom, este jovem é Abimeleque, ele é filho de Gideão, também conhecido como Jerubbaal, ele é filho de uma concubina moradora de Siquém, e ele foi até os habitantes de Siquém pedir apoio para ser o rei de Israel e pediu apoio ao povo de Siquém, que o apoiou. Mas para isto, ele matou 70 irmãos numa pedra. Mas não é sobre este episódio tão triste que vamos falar. Vamos falar sobre outro episódio, também relacionado à vida de Abimeleque. Vamos ver? Bom, vou voltar aqui. Abimeleque, ele antes de sitiar Tebes e de tomar a Tebes, ele invadiu Siquém. Mas como assim? Os habitantes de Siquém não haviam se aliado a ele para fazê-lo rei, sim. Mas num determinado momento, houve uma divisão entre eles. E Abimeleque invadiu a cidade de Siquém e matou muitos de seus moradores que se refugiaram numa torre em Siquém, mas era uma torre fraca. A história de hoje está relacionada a uma torre forte. Vamos ver? Havia, porém, no meio da cidade, na cidade de Tebes, que ele invadiu, pensando que ele ia fazer do mesmo jeitinho que ele fez em Siquém, que ele queimou a fogo, ele queimou as pessoas que estavam na torre fraca de Siquém. Mas esta aqui, de Tebes, era uma torre forte. Havia, porém, esse porém aqui faz toda a diferença, ó. Havia, porém, a oposição aqui. Havia, porém, contrariando aqui os intentos de Abimeleque, no meio da cidade de Tebes, uma torre forte. Hoje uma novidade para vocês, torre forte em hebraico é Migdal, Migdal-Oz, uma torre forte. E todos os homens e mulheres, e, olha aqui, o E, vou marcar o E também para vocês, ó, a conjunção E, ela é utilizada muitas vezes, e todos os homens e mulheres, e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela. E a ela quem? A torre forte. E fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. Tá? Então, havia, porém, oposição. E todos, então, ideia de soma, sequência da narrativa. Juízes 9:52 diz:
E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar a fogo. Veio até e a combateu, de novo, e a combateu, e a conjunção e é muito utilizada, indica a sequência da narrativa, para queimar a fogo. Ó, vamos ver Abimeleque vindo, ó, e chegou rapidinho. Ele veio até a torre e a combateu, ou seja, ele estava tentando destruí-la. E chegou-se até a porta da torre para queimar a fogo. Queria queimar a torre de Tebes, como ele tinha feito com a torre de Siquém. Mas só que o intento dele, não sei, hein? Esta, porém, é uma torre forte, Migdal-Oz. Mas vamos ver aqui o que significa o nome dele. Voltando aqui, o nome dele em hebraico é Avi Meler. Avimelech. Avi, meu pai. E Meler é rei. Avimelech, meu pai, é rei. É este o significado de Abimeleque em hebraico. Avimelech. Ele era filho de uma concubina e a mãe deu este nome a ele de uma concubina de Gideão, né, Jerubbaal. E a mãe colocou este nome nele, meu pai é rei. Por certo, ficou no coração deste rapaz. Se meu pai é rei, eu também tenho que ser rei. Por isso ele procurou os familiares de sua mãe em Siquém para auxiliá-lo para que ele se tornasse rei. Realmente ele se tornou rei. Só que depois houve uma divisão entre ele e os moradores de Siquém e nós já sabemos o que aconteceu. Mas agora ele está em Tebes. Avimelech, ele queria destruir também os habitantes de Tebes. E aqui nós temos, de novo, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando destruir a torre, queimar a torre a fogo. Ele estava tacando fogo na torre. Queria destruir com fogo também. Depois vocês podem ler, ainda no capítulo 9, como foi que ele fez em Siquém, como ele destruiu as pessoas que estavam na torre fraca de Siquém, mas essa é uma torre forte. Esta é uma torre forte e, pelo visto, havia também uma mulher forte. Vamos ver? Porém, em oposição aos intentos de Abimeleque, uma mulher lançou um pedaço do mamó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Essa mulher aqui, ó, que não é fraca, não. Ela lançou um pedaço de uma mamó, um pedaço de uma pedra sobre a cabeça dele e quebrou-lhe o crânio. Vamos ver? Gente, olha aí, crânio em hebraico. Olha, é como se fosse a pedra caindo. Sabe como é crânio em hebraico? Gugolet. Se lê, ó, hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, é Gugolet. É assim, ó. Gugolet. Gugolet. O crânio dele. Vamos ver como é. Crânio dele. Crânio dele é Gugalto. 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 Crânio dele. O que tá, esta letrinha aqui em amarelo, perdão, é o sufixo para dele. Crânio dele. Gugalto. Ok? Vou seguir. Então, olha só, mas vamos entender aqui que eu acabei não sinalizando aqui. A mulher lançou a pedra no seu crânio e quebrou-lhe o crânio. Ela lançou um pedaço da mão na cabeça dele e ela jogou e quebrou-lhe o crânio. Certo? Gugolet.
Gugalto é o crânio dele. Eita! Então, Abimeleque fez o quê? Chamou ao moço que levava suas armas e disse-lhe... Opa, deixa eu marcar aqui. E disse-lhe, desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço atravessou e ele morreu. Ele disse, mata-me, para quê? O para quê aqui é uma locução conjuntiva subordinativa. Mata-me, a fim de que, com a finalidade de que ninguém diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou e ele morreu. Então, o moço já chegou com a espada desembainhada, a pedra alcançou-lhe a cabeça. Como é que se chama moço em hebraico? Temos aqui Anar. 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 Anar é moço, o moço. O moço, então, o atravessou com a espada e ele morreu. Vendo, pois, aqui nós temos o pois, uma conjunção coordenativa, sindética, conclusiva. Como eu sei que é conclusiva? Porque ela está no meio aqui da oração e ela não tem vírgula alguma sobre ela, embora ela pudesse ter duas vírgulas, uma antes e outra depois dela. Ou ela poderia ter só uma vírgula depois dela. Aqui é uma conjunção conclusiva. Aqui no contexto, vendo, pois, conclusão. Qual foi a conclusão aqui, gente? Quando o povo percebeu que Abimeleque tinha morrido, vendo, pois, os homens de Israel, o quê? Que já Abimeleque era morto, outra conjunção aqui, foram-se cada um para o seu lugar. Olha quanta gente aqui. Israel, né? Homem de Israel, vendo cada um, o povo vendo o que tinha acontecido, fez o quê? Foram-se cada um para o seu lugar. Vendo, pois, os homens de Israel, vendo o quê? Que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Versículo 56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos. Assim, quem é que fez isso? Né? Providenciou aí a morte de Abimeleque? Elohim. Elohim. Ó, se lê da direita para a esquerda. Elohim é Deus. E que palavra é esta aqui? Embaixo. Leaviv. Leaviv é para o pai dele. Aqui, ó. O pai dele. Para o pai dele. Leaviv. Vendo, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai. A seu pai, é a mesma coisa que para o pai dele, ou a seu pai, Leaviv. Aqui ficamos, é o fim desta história e o fim deste vídeo.